Legal, pessoal. Então, aqui agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai começar a trabalhar agora com as imagens e fazer também as suas estilizações. Para isso, aqui no VS Code, a gente vai estar escolhendo esse arquivo underline layout, ele não vai ser importante para a gente para esse projeto. E eu vou deixar disponível para vocês um link aonde vocês vão conseguir aí estar baixando algumas imagens que vamos precisar utilizar a partir de agora. Eu vou deixar essas imagens aí disponíveis para vocês no link e eu já vou fazer o seguinte, já estou baixando aqui, ó, as imagens, o arquivo compactado. Vou abrir aqui para mim essa pastinha, vou descompactar a minha pasta. E essas imagens que elas vão vir aqui após você descompactar, eh, vão ser importantes para a gente aí, para trabalharmos dentro do nosso projeto. Então, para isso, eu vou trazer para cá 3 imagens, uma delas chamada imagem foco, outra descanso longo e outra descanso curto. E eu vou guardar essas 3 imagens dentro aqui do app mesmo, a nível do index.jsx. Só para ficar mais organizado para a gente mesmo, eu vou fazer o seguinte: ao invés de deixar esses nomes que vem por padrão aqui, né, que é o descanso, curto, imagem, eu vou fazer o seguinte: vou renomear e vou deixar assim, ó. Não vou colocar imagem, vou deixar como descanso underline curto. O segundo, a mesma coisa. Eu vou tirar essa imagem aqui e aí eu vou deixar o descanso underline longo. Só por questão mesmo de ficar mais fácil para a gente poder escolher qual imagem a gente vai querer. E aqui, a última, a gente tira uma imagem e deixa só como o foco PNG. Então, a gente tem aqui o descanso curto, essa imagem do descanso curto, a do descanso longo e também aí a nossa de foco. Bom, belezinha. Abrir o index.jsx novamente. Então, a partir de agora, a gente já tem aí, né? Então, baixamos e organizamos essas 3 imagens. Elas vão representar aí estilos diferentes, dependendo do estado que o temporizador vai estar. Então, lembrando que aqui no Figma, a gente tem essas 3 representações do foco, pausa curta e a pausa longa. Beleza? Deixa eu só botar aqui direitinho. Ok. Então essas imagens foram exportadas pelo link que eu deixei para vocês aí e colocamos dentro dessa pastinha aqui do app. Agora, o próximo passo é estar exatamente importando essas imagens para que elas possam ser exibidas aí usando um novo componente que a gente não viu ainda do React Native, e esse componente se chama Image. Para isso, a gente vai estar utilizando um método desse image chamado require. Então, a gente vai usar o require aí. Na verdade, o require é do próprio JavaScript, né? Para a gente poder chamar localmente aí essa nossa imagem. Então, para isso, né, com isso, a imagem ela vai estar aparecendo na tela para a gente. Então, aqui, no View, a gente vai estar utilizando aqui, no caso, esse image. Então, lá em cima, eu vou fazer a importação do image, beleza? E aqui, um pouquinho em cima do text, a gente vai estar utilizando esse image. Não precisa ter esse fechamento, porque é só image só. Opa, image. Aliás, Class Imagine Report, pronto. E aí, o nosso image já está aqui bonitinho, que a gente portou aqui em cima. Beleza. O próximo passo que a gente precisa fazer agora é estar utilizando aí esse require, esse método. Então, a gente vai utilizar a propriedade source. Essa propriedade source aí, ela vai receber, no caso, o require. Então, o require aí do próprio JavaScript para poder pegar essa imagem que está aqui no app. Então, a gente vai utilizar o require, como é um método, abre e fecha os parênteses. E vamos passar o caminho do, por exemplo, aqui o primeiro vai ser o foco. Então, a gente vai utilizar ponto, barra, já que está na mesmo nível de pasta, né? Então, o foco.png. Vou dar um Ctrl S aqui. Bom, olha que bacana, a gente já tem a nossa imagem ali sendo renderizada. Então, a imagem ela aparece na tela e o React Native aí já entende automaticamente como exibir esse conteúdo dentro aí do nosso, seja para Android, para iOS aí, ou mesmo aqui no navegador.
Então, depois de a gente testar essa imagem aqui, a gente vai remover esse texto padrão e começar a trabalhar com o componente view. Então, esse texto aqui que está sendo apresentado, a gente vai retirar ele e dentro dela a gente vai criar um novo estilo aí, lá embaixo, na verdade, né, dentro do nosso style sheet, um novo estilo lá chamado sections. Então, vou tirar aqui esse, dar um delete para esse text, beleza? É, beleza, show de bola. Então, a gente vai fazer o seguinte: dentro dela aqui, embaixo do style sheet, a gente vai criar esses sections. Na verdade, não é sections, é actions. Desculpa, actions. Pronto. Beleza, show de bola. Dentro do Actions, que vai ser aí, no caso, um seletor responsável por organizar exatamente onde vai ficar, na verdade, as ações do Pomodoro, a gente vai trazer algumas exibições, na realidade, lá que já tem, lá no Figma, né? Então, esse visual a gente vai trazer para cá. A gente vai estar utilizando aqui o padding vertical, esse pad vertical, opa, aqui, ó, pad vertical. Vamos usar de 24. Lembrando o seguinte, nesse momento, a gente está trabalhando com Style Sheet. Então, o Style Sheet ele é um pouquinho diferente aí do CSS. Então, aqui eu não vou colocar pixels, rem, nada disso. Eu só vou colocar 24, que aí quem vai ficar responsável por fazer essa, vamos dizer assim, essa alteração, né? Essa conversão é o próprio React Native. Vou usar um pad também na horizontal. Esse pad na horizontal também vai ser de 24. Um background color. Background color. O nosso background color vai ser o hashtag 144. Opa, 144. É, 14480. Beleza. 14480. Lembrando que isso aqui, exatamente isso aqui, está lá no nosso Figma, tá? Então, você consegue pegar lá pelo Figma também. Ah, outra questão. Como aqui em cima a gente utilizou também, né? Aqui embaixo, para a gente poder colocar a cor em hexadecimal, a gente vai precisar colocar entre aspas, mantendo aí o padrãozinho do Style Sheet. Continuando, o nosso width, o nosso comprimento aí, a gente vai colocar de 80%, vírgula. Vamos ter um border radius também. O nosso border radius vai ser de 32. Vamos ter o comprimento da borda, border width, border width. Vamos colocar de 2. E por último aqui, mas não menos importante, um border color. Vou dar borda aí pra gente. Vamos colocar. Aí, aqui vem o pulo do gato. Eu vou colocar o hashtag 144 480. Aí você vai falar o seguinte aqui para mim nesse momento. Deixa eu botar uma vírgula aqui, beleza. Você vai falar o seguinte para mim. Mas, filha, peraí, você está me enganando. Aqui, nesse momento, na linha 25 e na linha 29, você tem exatamente as mesmas cores, tanto da borda e também aí, do background. Como é que você quer fazer coisas diferentes, colocar colocar a mesma cor, sendo que o border colors normalmente você utiliza ali essa cor da borda para dar uma quebrada, uma suavizada também ali no background. Bom, aí que tem uma grande facilidade que a gente pode utilizar com cores hexadecimais aqui no Style Sheet. Você pode, assim como lá no CSS, quando você passa o RGB, o RGBA, você pode passar aqui a intensidade dessa cor. Então, a intensidade ela vai de 0 até 100. Então, se porventura você colocar 70, 50, vai ficar a metade, por exemplo, ali daquela cor, a intensidade. O que a gente vai fazer é o seguinte, aqui no background color, eu não vou fazer isso agora para a gente ver isso acontecendo depois, mas aqui no background color, eu vou colocar aqui 80. Isso vai fazer o seguinte, aí em seguida a gente volta aqui e eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece de forma fidedigna. Bom, vamos lá. Então, continuando, nesse momento aí o nosso Action já está, já colocamos já algumas estilizações. Então, a gente aplicou aqui um pad, tanto na vertical, tanto na horizontal, de 24. O background e o border color, por enquanto,
estão com a mesma cor. Essa cor fundo azul, né, royal, que a gente trouxe lá do Figma. A largura aí que a gente colocou para ser responsiva de 80%. As bordas arredondadas e comprimento ela de 2. Isso, prontinho, só isso. Agora, a gente vai estar também dando um ajuste aí no espaçamento entre os nossos elementos. Então, a gente tem aqui o container. Então, no estilo do container, a gente vai adicionar uma propriedade. Essa propriedade que a gente vai adicionar é a propriedade gap. Mais uma vez, não vou colocar pixel, nada disso. O Gap é muito utilizado para trabalhar com display flex, o display grid também. Basicamente, quando a gente adiciona essa propriedade Gap 40, a gente deixa o espaçamento de 40 pixels entre a imagem e também o container da onde vai ficar as nossas ações. Igual aí que a gente tem no nosso Figma. Então, concluindo isso aqui tudo, a gente chega aí uma parte essencial do nosso projeto. Agora, o Focus aqui, esse nosso projeto, ele tem um layout visual bem mais estruturado e fiel ao que a gente tem lá no Figma. Então, a gente entende aí como que é importante as imagens também ficarem próximos ali do arquivo que vai chamar, vamos dizer assim, e vemos que também o Style Sheet e o CSS têm aí as suas diferenças, né? E aí, continuando, então agora a gente precisa fazer o seguinte: a gente já trouxe aqui as estilizações do Actions, só que agora a gente precisa exatamente trazer o conteúdo em si. Então, para isso, o Actions, pegando aqui o nosso Figma, o Actions, ele é basicamente essa partezinha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Tan, 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 tan. A gente vai utilizar o Actions e, deixa eu apagar aqui isso aqui, borrachinha, borrachinha, show. Essa parte aqui, ó. Isso aqui são as nossas ações. Então, aqui essa parte são os actions. A imagem está aqui já, e aqui estão os nossos actions. Então, todas essas duas informações aqui, né, esse botão, o timer e também essas opções aqui, elas precisam estar dentro do mesmo container, né, uma mesma div, pensa assim. No caso aí, aqui a gente trata como a view. Então, para isso, a gente volta lá agora no nosso VS Code e a gente vai fazer o seguinte. Aqui, logo após o image, a gente vai estar criando não, né, chamando mais uma view. Então, vamos chamar aqui uma view. A view ela tem abertura e ela também tem fechamento, normal para a gente já. E o que a gente precisa fazer agora é trazer essa estilização aqui do Actions. Então a gente já sabe fazer isso. A gente coloca aqui dentro da view, na abertura, né? O style. E aí, em seguida, a gente vai chamar o styles, que é a nossa constante que a gente criou lá embaixo do style sheet. Ponto. E agora a gente vai chamar o actions. Chamamos o actions. Beleza. Agora, a gente não pode deixar, utilizar nesse momento, por exemplo, o timer, né, do cronômetro ali, sem estar dentro de nada, vamos dizer assim. Nesse momento, a view aqui serve mais para poder organizar ali o conteúdo. A gente vai precisar ter um text. Então, na verdade, dentro da view, a gente vai ter um texto. Então, aqui, ó, a gente tem aqui a view, isso aqui que vai ser a nossa view. Então, a nossa view vai ser essa parte todinha aqui. E aí, eu vou ter, no caso aqui, o texto. Depois a gente faz essa parte aqui das opções. Eu vou ter o texto, depois aqui o botão. Então, para o texto, eu preciso utilizar aqui um text. Aqui vai ser uma view, né, englobando todo mundo. E para o texto ali, para esse 5 aí, vai ser um text que a gente vai precisar utilizar. Então, como é que a gente faz isso? Bom, basicamente, dentro aqui dessa view que a gente criou, a gente vai utilizar aqui um componente text. Esse componente text é como se fosse o P, um parágrafo ali no HTML comum. Ele tem abertura e fechamento também. Ele precisa ser importado também do mesmo local das outras. Text aqui, ó, do React Native. E a gente vai passar aqui agora uma estilização, mas a gente não fez ela ainda. Mas vamos deixar preparadinho aqui já, que é o style. Opa, style. Agora não está completando mais, que lindo. Hash e style, beleza, ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar o styles, ponto. A gente vai criar, daqui a pouquinho, vai ser o nosso timer, lá embaixo no style sheet. Bom, beleza. Então,
Aqui, antes do fechamento do text, a gente vai colocar, por enquanto, estático aqui, 25, que é o cronômetro aí, referente ao foco em si. Então, belezinha, primeira coisa a gente já fez já, agora sim aí a gente precisa ter isso sendo apresentado aqui dentro do nosso React Native. Vou dar um Ctrl S para salvar. Bom, beleza, tá aqui. E aqui que tá uma diferença que eu falei para vocês anteriormente, que precisamos agora, vai fazer sentido para a gente agora. É o seguinte, ó, por enquanto tá 25 assim, que não está estilizado, a gente não fez ainda a estilização do timer, bem tranquilão. Só que aqui a gente está utilizando um background color, que é o 14, 4480, e a borda a gente quer um pouquinho diferente. Então, para isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, no background color mesmo, do Actions, botar o 80 no final, que vai ser intensidade. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. E olha que bacana, deixa eu só aproximar um pouquinho aqui, ó. Você começa a perceber, opa, começa a perceber já que olha só que bacana. Com aquele 80% que a gente colocou ali, olha, a gente tem aqui o background color, que é essa parte aqui de trás, em 80% da cor, e a borda ela está em 100%, porque a gente não alterou nada. Isso é muito bacana aí utilizando o nosso Style Sheet. Bom, beleza. Agora a gente precisa fazer aí a formatação, né, a estilização, na verdade, do nosso timer. Então, aqui depois do Actions, vou dar uma vírgula. Pronto. Agora vamos para o timer. Timer. Dois pontos, objeto, né? Abre e fecha aqui as nossas chaves. O font size que a gente vai utilizar aqui, o font size, a gente vai colocar de 54, lembrando que não tem pixel, nada disso. A cor que a gente vai utilizar, color, vai ser, no caso, o branco, FFF. Você pode deixar 3Fs ou 6Fs também, não tem problema. Em seguida, a gente vai utilizar um font rate aí, intensidade da fonte para gente. Vamos colocar ela só como um bold mesmo. Então, bold, vírgula, e um text align center, para poder centralizar, no caso, esse nosso timer. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Opa, private names are aligned property set. Ah, tá aqui, ó. Esqueci o aspas e aspas. Belezinha, Ctrl S de novo. Bom, então nosso timer aí já ficou mais bonitinho, né? Já começou a pegar forma. Então, o próximo ponto que a gente precisa fazer agora é estar criando esse botãozinho aqui, que é o botão de começar. Então, a gente precisa pegar esse botãozinho aqui de começar e criar ele. Vamos lá. Nesse momento que a gente vai começar a trabalhar aqui com um botão, o botão começar, é importante a gente falar o seguinte. Dentro aqui, quando você está fazendo algum tipo de projeto, no próprio React DOM, né, você tem ali a opção de utilizar um botão, eh, tag button. Só que aqui a gente não utiliza tag button justamente porque aqui eu não vou clicar em algo, não é clicável quando você está no celular. Na verdade, esse botão aqui, isso aqui é um pressionável, né, um pressable. Então, para isso, o próprio React Native, ele possui um componente que a gente consegue importar ele para estar utilizando ao invés de utilizar o botão, já que o botão ele é algo clicável. Para isso, a gente vai utilizar o Pressable. Pressable também é um componente que também está vindo do React Native. Então, a gente vai começar agora a implementar esse botão começar. Bom, em seguida, a gente vai vir aqui logo após o nosso text, ainda dentro da view. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trazer para cá para utilizar o nosso Pressable. Bom, a gente já falou já que o texto precisa estar dentro sempre do text, então vou trazer um text para cá. E aqui dentro desse text, a gente vai colocar estaticamente ali, começar por enquanto. Aqui no Pressable, a gente vai colocar, a gente vai chamar uma estilização que a gente vai criar ainda, que é um button. Então, style, hum, opa, styles, que é o nosso constante, ponto,
button, que a gente não criou ainda, mas vai criar em sequência. E aqui para o text também vamos colocar um style, é, styles, ponto, e vamos chamar de button text para configurações exatamente ali do texto. Bom, belezinha. Button text, esse componente então ele é nativo, né? Ele funciona aí perfeitamente, tanto no Android quanto no iOS. Então a gente vai utilizar esse Pressable. E agora a gente precisa aplicar aí os estilos baseado no nosso Figma para esse button e para esse button text aqui. Então lá no finalzinho, vírgula, vou chamar aqui um button, criando um objeto, a gente vai passar um background color. Esse background color que a gente vai passar vai ser, isso tudo está lá no Figma, tá? É o B8 72FF, vírgula. O body radius, precisa ter o body radius também. Body radius, vamos utilizar o body radius de 32. E vamos utilizar um padding aí também, padding para todos os lados, de 10. Além disso, vírgula, né, que é interessante colocar, que é bonitinho, uma prática. Vamos utilizar agora o button, chamar o seletor button text. Button text, show de bola. Aí a gente vai passar para poder alinhar ele centralizado, né, text align. E aí vou utilizar o center, vírgula. Aí vamos colocar a cor dele, color, dois pontos, a cor que está lá no nosso Figma para ele. Esqueci das aspas. 02, 11 e 23, vírgula. Última aí, uma font size para deixar um pouquinho maior. Tamanho aí do nosso começar para 18. 18, vírgula. Então, basicamente aqui nesse momento, o background que a gente está utilizando vai deixar o botão ele lilás. O border radius que a gente está utilizando aqui vai dar arredondamento aí nas bordas. O pad a gente vai estar utilizando para dar um espaço interno aí entre o em cima, baixo, o lado esquerdo e direito. E o texto aqui a gente está colocando ele centralizado, né? Um toque de visual aí um pouquinho mais plausível, um pouquinho mais eh, equilibrado. Bom, aqui tá dando um erro. Ah, não, isso aqui não é erro, não. Isso aqui é a questão da minha canetinha que ela começou a passar para lá. Pronto, beleza. Vou dar o Ctrl S aqui agora. Ó, show de bola. Começar. A cor, ela não pegou. Button text. Button text. Beleza. Então, no caso aqui foi aqui, ó. Eu esqueci de botar o hashtag. Agora começou a ficar aí melhor, né? O nosso botãozinho começar. Show de bola. Beleza. Então, o background color aqui vai deixar botão lilás. O border radius vai deixar um arredondamento nas bordas. Esse pad aqui vai dar espaçamento interno. O texto vai ficar centralizado também, como a gente fez anteriormente. A cor que trouxemos do Figma. E aumentamos um pouquinho aí da nossa, do botão, do nome, né? Do texto que está dentro de começar. Beleza. Agora a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa estar ajustando aí o container dessas ações. Então, basicamente, a gente tem esse container aqui, mais uma vez, ó, isso aqui que é o nosso container, que está utilizando aqui essa view grandona. A gente precisa dar um espaçamento entre elas aí também, entre esses elementos, e é isso que a gente vai fazer agora a seguir. Bom, seguindo, a gente vai criar aqui embaixo já tem já um action, na verdade. Então, nesse action que a gente já criou já anteriormente, a gente vai apenas acrescentar opa, vírgula, gap. Vamos colocar esse gap de 32. Esse gap vai fazer com que tenha um espaçamento entre os elementos, entre os itens. Ó, já ficou melhor já. Então, a gente adicionou o espaçamento aí entre eles com essa propriedade de gap, que a gente até utilizou anteriormente, né? Então, espaçamento entre o timer e o botão ficou aqui muito bom. Agora, vamos aproveitar e vamos criar essa partezinha aqui de baixo, que é o nosso rodapé. Então, para criar o nosso rodapé, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir aqui lá em cima no nosso arquivo, fora dessa view. Então, a gente não está utilizando a view nesse momento, né? Esse rodapé ele fica fora dessa view que a gente está utilizando aqui agora. Então, vou até fechar aqui, ó. Pronto. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar aí uma nova view. Então, a gente vai criar uma nova view. Criar uma nova view.
Dentro dessa view, a gente vai ter um text, a gente vai ter um texto lá, e vamos fazer o seguinte, dentro dessa view, dentro do text, vai escrever projeto, fictício, fictício e sem fins comerciais. Tranquilo? E agora a gente vai precisar fazer o seguinte: a gente, na verdade, tem duas frases, né? Então vamos colocar uma em cima e uma outra embaixo. Então, embaixo, basicamente, vai ser bem parecido aqui, ó. Vou pegar a view também. Então, a gente vai fazer assim o seguinte: vamos trazer outra view para cá. Belezinha, fechei. Eu vou pegar até esse text aqui, não, pega não, vou criar aqui embaixo. Text, show de bola. E aí vamos escrever aquela frase de baixo, que é desenvolvido por aluno. Pontinho, botar esse aqui maiúsculo. Show. Ok. Então, começou a aparecer ele já. Então, adicionando esse rodapé aí, né, informativo e tal, a gente precisa também aplicar um estilo. Para isso, a gente vai fazer o seguinte: nessa primeira view aqui, a gente vai utilizar o style. Vamos colocar aqui, vou chamar os styles, e vamos criar lá embaixo um seletor chamado footer. Para o text, a gente vai utilizar também o style, chamando o styles, chamando o styles, ponto, e a gente vai chamar de footer text. E esse footer text, footer. Esse footer text, ele vai ser também utilizado para esse text aqui de baixo. Beleza. Uma coisa que a gente não precisa ter. Opa, rapidinho. O que que eu fiz aqui? Tá. Tadã, pega aqui o footer text. Ok, trago para cá. Eu trouxe só, esqueci de fechar aqui. Beleza. Eu te criei aqui outra view, né? Não precisa dessa outra view, de criar essa outra view aqui, não. Então, eu vou deletar essas duas views aqui. Ela, na verdade, ela começa aqui e termina aqui mesmo. Então, ela começa aqui na linha 17 e termina na linha 25. Então, da linha 17 aqui, deixa eu pegar aqui, da linha 17 até a linha 25 é esse nosso container que a gente está criando. Opa, container não, é o nosso footer que a gente está criando aqui embaixo, né? Belezinha. Então, vamos dar um review, view, style footer, text, ok. Text, aí depois veio outro teste embaixo, belezinha. Agora a gente precisa criar esses seletores. Lá embaixo, a gente vai criar o footer, objeto do footer. A gente vai utilizar aqui um width. O width, vamos utilizar de 80%, para ele ocupar 80% ali do tamanho todo que ele pode. Lembrando que tem que ser entre aspas, vírgula, e o próximo que a gente vai utilizar vai ser o vírgula, e o próximo vai ser o footer text. Footer text, dois pontos, objeto dele. Vamos dar um text align para ele. Vamos centralizar, center. E em seguida a gente vai fazer colocar um color para ele também. Esse color que a gente vai utilizar, que está lá no nosso Figma, é o 98A 0A8, é um cinzinha mesmo, vírgula, e agora a gente vai colocar um font size para ele de 2.5. Isso tudo está lá no Figma, pessoal, só lembrando. 12.5, 12.5. Belezinha, show de bola. Ó, já começou a ficar melhor. Projeto fictícios sem fins comerciais desenvolvido aí por aluno. Show de bola. Width, Text Align Center, Antan 12.5, show de bola. Então, o timer está centralizado direitinho. O botão começar aqui, ele já está com um visual mais profissional. A gente tem que ter um rodapé mais elegante, né? Então, o projeto Focus aí, ele está cada vez mais bonito e funcional. O que a gente precisa fazer agora, a nossa próxima etapa, é trabalhar aí com a lógica do timer, deixando ele realmente aí contar o tempo.